E se a gente pegasse uma personagem tão conhecida da nossa infância como a Dona Florinda e a colocasse sob o julgamento moral de um poema épico de mais de 700 anos? Vamos mergulhar nessa ideia. Para fazer essa análise, a gente vai deixar a comédia de Chaves um pouquinho de lado, para levar a sério o comportamento dela. O nosso ponto de partida é o seguinte: Dona Florinda morreu sem se arrepender dos seus pecados. Para onde então a alma dela iria? A jornada dela, como a de todas as almas condenadas, começa no submundo. É lá que o barqueiro Caronte a leva através das águas escuras do Aqueronte, em direção ao julgamento que vai definir sua eternidade. E para entender o julgamento dela, a gente precisa ir na raiz do problema. O pecado capital da Dona Florinda, aquele que alimenta todos os outros, é a soberba, um orgulho imenso que a faz se sentir totalmente superior aos seus vizinhos, mesmo vivendo exatamente nas mesmas condições que eles. E a gente conhece bem a manifestação mais clara desse orgulho, não é? Essa frase, que virou piada, na verdade é a arma dela. É a expressão verbal que ela usa para criar uma barreira, para se distanciar de todo mundo que ela despreza. Então, o perfil moral dela é bem claro. A gente tem, primeiro, uma violência reativa e constante contra o seu Madruga. Segundo, esse orgulho social de sempre chamar os outros de gentalha. E terceiro, um amor pelo Kiko que é tão cego, tão exagerado, que beira a idolatria. Para encontrar o lugar exato dela no Inferno de Dante, a gente vai fazer uma viagem descendo círculo por círculo. O nosso método vai ser o de eliminação, procurando qual punição se encaixa perfeitamente nos pecados dela. A nossa primeira parada é o segundo círculo, o lugar dos luxuriosos, onde as almas são castigadas por um redemoinho eterno sem controle nenhum, assim como foram suas paixões em vida. Será que ela estaria aqui? Bom, essa possibilidade a gente descarta bem rápido. O romance dela com o professor Girafales é mais uma questão de status, de vaidade, é platônico, fornal. Não tem nada a ver com a paixão carnal incontrolável que Dante pune nesse círculo. Então vamos para o próximo. O terceiro círculo, o dos gulosos. Aqui os pecadores ficam atolados numa lama gelada e fétida, punidos por seus apetites sem limites. E de novo, não, aquela famosa xícara de café que ela oferece ao professor é um ritual social, é um pretexto para o romance deles. A fome da Dona Florinda nunca foi de comida, era de status. Não é a gula que Dante descreve. Certo, então que tal o quarto círculo, o lugar dos avarentos e dos pródigos, aqueles que gastam demais. Aqui eles são forçados a empurrar pesos enormes uns contra os outros pela eternidade. Também não é o lugar dela. O problema da Dona Florinda, como a gente viu, é o orgulho do seu suposto status social. Não é uma obsessão por acumular dinheiro ou bens materiais. A avareza não é o pecado dela. Para a gente poder continuar, é fundamental entender uma divisão que Dante faz no Inferno. Ele separa os pecados em dois tipos: os de incontinência, que são os pecados da paixão, da falta de autocontrole, e os de malícia, que são os pecados pensados, calculados, feitos com a razão. E para Dante, os pecados de paixão, por impulso, são menos graves. Com isso em mente, a gente chega ao sétimo círculo, o dos violentos. E aqui a coisa parece que começa a se encaixar. Afinal, ela era extremamente violenta com o seu Madruga. Parece uma possibilidade bem forte, não? Mas aqui é que está o pulo do gato. A violência dela é sempre uma reação, uma explosão de cabeça quente. Ela não planeja as agressões. É pura ira, um pecado de incontinência, de falta de autocontrole. Não é a malícia fria e calculada dos assassinos e tiranos que estão nesse círculo. Por fim, vamos descer até o lugar mais profundo do inferno, o nono círculo, congelado, reservado para o pior tipo de pecador que existe, o traidor. E não, a Dona Florinda pode ser muita coisa, mas traidora ela não é. A traição exige dissimulação, engano, e a hostilidade dela era sempre aberta, previsível, na cara de todo mundo. Ela era uma inimiga declarada, não uma falsa amiga. E isso, de certa forma, a salva do fundo do poço. Então, depois de eliminar todas as outras possibilidades, nós finalmente chegamos ao seu destino final. O veredito é claro: o quinto círculo do inferno, o pântano do rio Estige. Esse é o lar dos iracundos. Aqui, as almas tomadas pela raiva são condenadas a lutar umas com as outras para sempre, atoladas numa lama imunda. É uma punição que parece feita sob medida para a natureza dela, muito parecida com a do nobre Filippo Argente, que Dante também colocou exatamente nesse lugar.
E aqui a gente vê a justiça poética de Dante, o chamado contrapasso, em que a punição é um espelho do pecado. Pensa só, a mulher obcecada por limpeza agora está coberta de lama. A agressora que nunca apanhava agora está numa briga sem fim onde todo mundo revida. A mulher que se achava superior à gentalha agora é igual a eles. E para piorar, tá sozinha, sem o professor Girafales para bajular, nem o Kiko para defender. Mesmo no inferno, a natureza dela não muda. A raiva continua lá, queimando. A grande diferença é que, agora, essa raiva é completamente impotente. Ela não tem mais poder sobre ninguém, só lhe resta o próprio ódio. Mas essa análise deixa uma pergunta no ar, não é? E a gentalha? Qual foi o destino final da sua maior vítima, o seu Madruga? E a gente fica com essa imagem final para pensar. Será que a paciência quase infinita do seu Madruga, todo aquele sofrimento, acabou contando a favor dele? Talvez isso tenha lhe rendido um lugar no purgatório, dando a ele a chance de subir, enquanto a sua agressora continua presa na lama. Uma imagem poderosa sobre como, no fim das contas, a paciência pode superar a ira.